Que a graça de Jesus esteja contigo. Vamos dar aqui continuidade ao nosso curso de especialização em teologia protestante. O assunto é João Calvino. E hoje iremos falar sobre a noção de Calvino sobre a providência de Deus. Ainda utilizando aqui o livro do Dr. Paul Tillich, História do Pensamento Cristão, mas hoje também faremos a citação de Russell Norman Champlin no seu livro Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, além da nossa companheira inseparável, a Bíblia Sagrada. Tillich comenta: Calvino estava consciente de que a sua maneira de pensar poderia facilmente acabar num conceito deísta, com Deus ao lado do mundo. Algumas centenas de anos antes do surgimento do deísmo na Inglaterra, Calvino advertia contra essa ideia. Em lugar dela, Calvino acreditava num Deus que governa e dirige o mundo de maneira tal que todo o movimento depende dele. A noção calvinista da providência de Deus é uma noção totalitarista, absolutista. Tudo passa pela chancela de Deus. Desde o momento da gestação, da concepção da vida no útero materno, até o desfecho da vida, indo ao túmulo e depois prosseguindo para o juízo, tudo passa pela mesa de Deus. O sim e o não, a vida e a morte, a existência e a inexistência, o poder e o fazer. Deus é aquele que traz para a sua escrivaninha, traz para o seu escritório, traz para a sua mesa de debates, traz para a sua consciência decisória todos os protocolos, todos os papéis. Tudo passa diante de Deus, não como um espetáculo onde ele é o espectador, onde ele apenas aplaude. E Deus não é um mero despachante que recebe, protocola e envolve e devolve. Muito pelo contrário, ele é o alfa, o beta, o gama, até o ômega. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. É uma noção totalitarista de um Deus responsável por sua criação. Deus não é um mecânico, não simplesmente dá corda e faz funcionar. Deus não trabalha simplesmente mantendo o universo através de uma manutenção periódica. Muito pelo contrário, Deus agiu de maneira previdente na criação e agora ele é providente no dia a dia e nas minúcias do seu universo, porque o universo é de Deus, a criação é de Deus, as criaturas são de Deus. Ele não simplesmente propõe limites, ele os impõe. Vem a luz, porque ele determina que venha até a luz. Perde a luz, porque ele determina que se perca a luz. Pesa todo o universo na palma de suas mãos. Conta todas as estrelas do mundo e nenhuma delas vem a faltar. Onipotente, onisciente, onipresente. Calvino costumava falar sobre os decretos de Deus. E esses decretos não são leis que ainda vão ser sancionadas ou que podem ser discutidas. É um decreto de acordo com a sua absoluta vontade. E Deus necessita ser absoluto porque Ele é o responsável pela criação. Não é um irresponsável. Não deliberou. Deus
não entregou coisas de suprema importância nas mãos das crianças. Aquilo que cabe às crianças, pelos decretos de Deus, vem para as crianças. Aquilo que cabe aos adultos, pelo decreto de Deus, vem aos adultos. Aquilo que cabe aos anjos, pelo decreto de Deus, vai aos anjos. E aquilo que é de sua alçada, somente Ele é que determina. A providência de Deus é necessária para a existência do cosmos, do mundo, das pessoas, das formigas, do pó da terra, das moléculas, dos átomos, do correr do rio, do andar do sol, do respirar do pulmão. A providência de Deus não é acessória, não é algo que vem com a criação, ela é necessária. Isto faz com que Deus seja o supremo supervisor de todas as ações e todos os movimentos do mundo. Havia uma discussão entre os filósofos teólogos da antiguidade grega, porque antes de serem filósofos, os gregos eles eram teólogos. Faziam filosofia em face dos deuses, em função dos deuses e para explicar a existência dos deuses e a intromissão deles nas suas coisas. E os gregos tiveram que se debater com a questão do movimento. O que é o movimento? Eles tinham uma noção de que o movimento é a passagem de um estado da natureza para outro estado da natureza. Isso quer dizer que as coisas mudam. Se elas se movimentam, se elas se movem, então elas mudam de um estado para o outro. Mudando, pensavam os gregos, não era perfeito. Algo que é perfeito não pode passar de um estado para o outro, ele é perfeito. Nada se pode acrescentar e também não pode diminuir. Se existe um movimento, é porque estava lhe faltando alguma coisa. Isto é, uma filosofia voltada para a teologia. Os deuses mudavam. Para os gregos isto era consenso. Mudavam de humor, mudavam de opinião, mudavam de forma, mudavam de ideia. Os gregos entendiam que os deuses mudavam, inclusive mudavam de morada. Antes, quando era o tempo dos titãs, moravam no cosmos desorganizado. Portanto, os deuses do Olimpo moravam no caos, junto com os titãs. Eles explicavam que houve uma guerra entre os titãs e os deuses. Os deuses prevaleceram, prenderam os titãs no Tártaros, num lugar ainda caótico, mas o cosmos foi organizado pelos deuses. Como que eles fizeram a organização? Eles mudaram o jeito das coisas funcionar. Estabeleceram um submundo para onde vão as almas das pessoas que desencarnam. Estabeleceram o mundo, a terra, junto com os mares, os oceanos e os abismos, e acima organizaram o Olimpo, morada dos deuses. Perceba que os gregos organizaram a sua filosofia em função da teologia. Os deuses mudavam o tempo inteiro, mudavam de ideia, mudavam de forma, mudavam de habitação. O Hades ficou sob os cuidados de Hades, o deus do mundo inferior, do mundo tenebroso, do mundo sem vida, o deus dos mortos. O abismo, juntamente com os mares e toda a planície da terra, ficou aos cuidados de Poseidon. Poseidon tomava conta da totalidade. E Zeus? Zeus ficou com o Olimpo, a parte superior, o teto do cosmos. Zeus, o mais poderoso de todos os deuses, se intrometia nas coisas que aconteciam aqui, na terra.
em Gaia, mas ele não se intrometia nos mares, que estava sob o domínio de Poseidon, muito menos no submundo, que estava sob os domínios de Hades. No entanto, Zeus se intrometia na vida dos homens e mudava de ideia, mudava de humor, mudava de forma e fazia com que as coisas mudassem também. Os gregos tinham que pensar a questão dos deuses. Como assim os deuses mudam? Se mudam, será que são deuses? Surge então Aristóteles, dizendo: existe um encadeamento na criação, no cosmos, que faz com que os movimentos todos aconteçam. Tudo é movido por um motor. E na ideia de Aristóteles, deve haver um motor imóvel que está acima de todo o movimento. Este motor imóvel era chamado por Aristóteles de Deus. Deus no sentido aristotélico do termo. Que Deus é esse, o Deus de Aristóteles? É um Deus imóvel. É um Deus que não se move e não pode ser movido. Qual que é o problema? Ele move todas as coisas porque ele é o primeiro motor, mas não é movido. Ele coloca tudo para funcionar, mas ninguém o coloca para funcionar. Ele interage com tudo, porque até mesmo o movimento de uma formiga, de uma libélula, de uma borboleta, de um ser rastejante como um inseto, este movimento está dentro de uma engrenagem que se iniciou lá no primeiro motor, no motor imóvel, o Deus de Aristóteles. Acontece que este Deus de Aristóteles, ele não tem consciência do movimento da formiga, nem consciência do bater das asas de uma borboleta. Ele age por leis mecânicas. Ele vai movendo as coisas até chegar na formiga, mas sem ter consciência da formiga. Por isso, a formiga também não pode ter consciência do motor imóvel. Não somente a formiga. Ninguém pode ter consciência. Não há um contato pessoal, ontológico, personológico, de sentimentos e de comunicação entre o Deus de Aristóteles, o Deus imóvel, e as pessoas, os seres, o mundo, as coisas. É uma coisa impessoal. Se nós não tivermos a doutrina da providência de Deus muito bem esclarecida na nossa teologia, nós estaremos muito próximos do Deus de Aristóteles e o Deus dos deístas que os ingleses trouxeram para a teologia. Você está num curso de especialização em teologia protestante e eu faço questão de sempre lembrá-lo disso, porque para ser um teólogo protestante, as bases doutrinárias devem auir aquilo que diz a palavra de Deus. Eles tinham uma divisa que diziam: as escrituras somente, a palavra de Deus somente. Mas os teólogos protestantes também têm o acesso à filosofia. Vamos lembrar, você estudou isso no primeiro módulo do nosso curso, que a filosofia estava presente na maneira de teologizar dos reformadores. Eles vinham da Idade Média e na Idade Média Aristóteles era o mentor da teologia cristã. O aristotelismo, junto com Tomás de Aquino e o tomismo, fazia parte do pão diário de todos os pensadores cristãos. Calvino está na Idade Média. Ele tem os escolásticos presentes à mesa. O próprio Calvino estudou com a escolástica. E a escolástica pensava junto com Aristóteles e Tomás de Aquino sobre o motor imóvel. Deus seria um Deus mecânico, semelhante ao motor imóvel? Estabeleceu leis de causa e efeito e depois se distanciou da sua criação? Calvino rejeitou isso
terminantemente. Deus cristão não é o Deus aristotélico. O Deus cristão é um intrometido necessário em tudo, neste momento. De acordo com o pensamento de Calvino e do calvinismo, é Deus quem providenciou você estar assistindo estas aulas. Você e eu mantemos um contato distancial. Afinal de contas, gravo os vídeos, passo para vocês nas palestras, envio, mas você não teria como ter conhecimento do nosso material, do nosso estudo, se não fosse pela providência de Deus. Deus, Ele faz o encontro dos seus filhos no momento presente. Foi Deus quem te trouxe até o canal Conhecimento de Fronteira. Foi Deus quem te trouxe até o curso de especialização em teologia protestante. E é Deus quem está providenciando para você os minutos que você está tendo para estudar. Deus está providenciando os recursos para você ter acesso a este conhecimento das Escrituras, da teologia, do teólogo. Tudo está sendo organizado pessoalmente pelo Criador. Ele é o responsável por tua saúde mental e sua saúde teológica, tua saúde doutrinária, porque Deus não quer que você ande pelo erro, pelos seus pensamentos aleatórios. Quer organizar a tua mente, teu pensamento, seu coração e todas as coisas. Deus quer se apresentar a você como um Deus cuidadoso, responsável, amoroso, mas também aquele que precisa julgar o bem e o mal, o certo e o errado. Este é o pensamento do calvinismo e de Calvino, muito longe do Deus aristotélico, que nem sabe que você existe, que nem sabe que você ora, que nem sabe que você tem necessidades. O Deus aristotélico colocou isso aí ao seu alcance de uma maneira impessoal. Mas o Deus cristão não é assim. Veja, eu falei que eu ia usar um pouco aqui de Russell Norman Champlin, porque ele tem um verbete na sua enciclopédia que fala sobre a providência de Deus. Não vou ler tudo, mas veja só como que ele começa. O que é a providência de Deus? É o cuidado sobre todas as suas obras. Aí ele vai citando os textos bíblicos. Ela é exercida na preservação das suas criaturas, no prover as necessidades de suas criaturas, na preservação especial dos santos, na prosperidade dos santos, na proteção dos santos, no livramento dos santos, na orientação dos santos, no cumprimento das suas palavras, na determinação dos caminhos dos homens, na determinação das condições e circunstâncias dos homens, na determinação do período de vida humana, na frustração dos desígnios dos ímpios, na frustração dos desígnios dos ímpios mediante o bem, na preservação do curso da natureza, na direção de todos os acontecimentos, no governo dos elementos, na determinação dos mais íntimos detalhes. Ela é justa, é perenemente vigilante, abarca tudo, algumas vezes é obscura e misteriosa. Tudo é determinado por Ele, para a glória de Deus, para o bem dos santos. Os ímpios têm de cumprir os desígnios dela. Deve ser reconhecida, tanto na prosperidade quanto na adversidade, nas calamidades públicas, no sustento diário e em todas as coisas. Não pode ser frustrado, os esforços humanos são vãos sem ela, e os santos deveriam confiar nela, depender inteiramente dela, entregar suas obras para ela, encorajar-se por meio dela, orar e depender dela, orar para ser guiado por ela, ver que o resultado
depende dela e ela está vinculada ao uso de certos meios. Existe perigo em negar a providência de Deus. Ela é flexível, mas ela também é vigorosa. A providência de Deus é suficientemente vigorosa para excluir a possibilidade de um fracasso final. O plano de Deus encerra muitos retrocessos, mas ele jamais desiste. Algumas vezes ele pode recuperar-se usando os restos que os homens e as mulheres deixaram para trás. Um insensato conflito em família, como aquele que envolveu José e os seus irmãos, pode ser usado por Deus para cumprir os seus propósitos. Fala sobre a ajuda divina nas horas críticas e algumas outras coisas. Aqui está um pouco do que diz o Champlin sobre a noção bíblica da providência de Deus. Não há como você excluir Deus das suas decisões. Não há como você ignorar a intromissão de Deus no seu dia a dia, no pão diário. Veja, tornar-se calvinista, absorver o conceito calvinista da providência de Deus, coloca você em um mundo onde Deus é totalitário. Mas e as ações humanas? E as escolhas humanas? E o agir? E o pensar? E o sentir? Tudo acontece em face de Deus, pelo decreto do Senhor, pelo mandato do Senhor. Será que Cristo tinha um pensamento assim sobre Deus? Muitas e muitas palavras de Jesus nos evangelhos deixam isto evidente para nós. Cristo servia ao Pai, mas a um Pai onipresente em tudo. Sua parábola, por exemplo. Vamos usar aqui a parábola do joio e do trigo. Diz que um homem tinha um campo e neste campo semeou boa semente. À noite, enquanto os servos dormiam, veio um inimigo e semeou cisânia, que na nossa tradução é joio, uma semente parecida com a semente do trigo. Quando chegou o tempo do crescimento, notaram os servos que junto com o trigo havia cisânia, havia joio. Nesta hora, os servos falaram para o senhor da seara: vamos arrancar tudo. E o senhor da seara, de maneira autoritária, autoritativa, determinante e definitiva, diz: não. Mas Senhor, é cisânia, é joio, não é trigo, temos que arrancar o mal. Mas o senhor da seara disse: não, deixai crescer ambos juntos até a ceifa, para que não aconteça que vocês, ao arrancar o joio, também arranque o trigo. Mas e aí, como vai ser, Senhor? Vão crescer o bem e o mal junto? Trigo e cisânia juntos? Sim. No final, outros servos, que não são vocês, serão enviados e recolherão o joio, e os atá-los-á e serão queimados, e o trigo será recolhido para o celeiro, sem desperdício de uma espiga sequer. Cristo explicou: deve-se crescer o justo e o injusto no mesmo ambiente, no mesmo mundo, no mesmo local, nas mesmas igrejas, ambos juntos até a consumação. Quando chegar a consumação, não são os homens que vão separar os justos dos injustos. Ele enviará os seus anjos, os quais recolherão do seu reino tudo aquilo que causa escândalo, e os ímpios serão jogados na fornalha ardente. Os justos serão preservados. Nesta parábola, Cristo nos dá a noção da providência de Deus em tudo, tanto no plantio quanto no cuidado para que ninguém se intrometa na obra de Deus sem ordem, e somente os anjos podem vir quando forem ordenados para fazer aquilo que lhes for ordenado. Não haverá desperdícios no reino de Deus.
ninguém se perderá. Jesus deixa claro que a sua noção é uma noção de um Deus responsável pela minúcia da existência na terra. Homens e anjos, demônios ou não, todos estão sob a tutela, todos estão sob a batuta, todos estão sob as mãos de Deus. É Ele quem manda. Fica difícil você tentar usar as Escrituras contra este pensamento calvinista. Vou continuar aqui. As coisas são instrumentos da atividade de Deus segundo a sua vontade. Voltei para Paul Tillich. As coisas são instrumentos da atividade de Deus segundo a sua vontade. Calvino chega perto da ideia de Lutero. O conceito calvinista da onipotência de Deus renega a ideia absurda de se imaginar um Deus sentado em algum lugar do universo a deliberar consigo mesmo o que fazer, sabendo que pode fazer qualquer coisa que deseje. Palavras de Calvino agora, não mais de Paul Tillich. Deus não age em vão, despreocupado e quase dormindo, mas com vigilância, eficácia, força, envolvido em constante atividade. Deus não é um mero princípio geral de movimento confuso, como se ordenasse que o rio corresse pelos canais já existentes para ele, mas um poder constantemente exercido sobre todos os movimentos existentes. Nós o chamamos de onipotente não porque seja capaz de agir e não o faça, permanecendo distante e inoperante. Onipotência é omniatividade, providência é ação divina constante. Esse ponto aqui é altamente relevante para a sua formação teológica. Deus está interessado na tua existência. Deus não pode estar desinteressado. Você entendeu? Deus não pode ser alienado da existência. Deus não pode ser indiferente. É uma questão de responsabilidade de Deus. Ele precisa, ele carece, ele tem que estar presente. Mas isso não é panteísmo. A teologia usa uma palavra chamada panenteísmo, não panteísmo. Porque o panteísmo é a noção teológica de que Deus está presente em tudo e tudo está presente em Deus. Isso é panteísmo. Deus não é panteísta, só que Deus é panenteísta. Panenteísta é a noção de que Deus está presente não por necessidade para si, e sim necessidade para a criação. Deus se mostra presente e onipresente e onipotente, e ele usa aqui até uma palavra omniatividade. Vamos supor, lógico, que uma folha esteja caindo da árvore agora. Ela está caindo por necessidade dela mesma? É necessário que essa folha caia da árvore? A omniatividade não consulta a folha. A omniatividade consulta Deus. É Deus quem diz: folha, chegou a tua hora de cair. Cumpriu a sua função que eu determinei que você cumpra, de estar presente na árvore até o tempo presente. Agora Deus é quem libera que a folha caia da árvore, venha ao chão, junte-se às demais folhas que estão caídas, deteriore-se e se torne agora um instrumento para a fertilização do solo onde a árvore continuará vivendo. A árvore vai se nutrir das suas folhas, porque ao se deteriorar, ela se torna fertilizante. Esse fertilizante
devolve para a natureza, devolve para a terra o nutriente pelo qual a árvore continuará vivendo. Isto é panenteísmo. Tudo tem a sua funcionalidade derivada da vontade de Deus. De tal maneira que Cristo disse: você sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Sabia que todos eles estão contados? Acreditar em um Deus assim nos dá uma segurança eterna. Segurança nas minúcias, segurança nos detalhes, segurança de que você não é uma proveta de laboratório, segurança de que a tua existência faz parte do plano de Deus. O detalhe faz parte dos planos de Deus. Nós temos dificuldade em entender isso, é justamente por causa da existência do mal no mundo. Como podem as coisas todas estarem sob o absoluto controle de Deus e o mal ser tão prevalecente na sociedade? A questão da perspectiva deve ser melhor pensada por você. Você lembra quando eu falei que lá no primeiro módulo que a teologia protestante dá um lugar muito importante para a razão? Nós não nos divorciamos da razão. Se não nos divorciamos da razão, também nós não nos divorciamos das ciências. Entre as ciências humanas, tem uma que estuda a questão da perspectiva. Dependendo do seu ponto de vista, a cena muda. Se a cena muda, dependendo da sua perspectiva, veja só, quão perto nós estamos de Deus. O que é que está sendo visto? O que é que está sendo enxergado? O que é que não está sendo visto? O que não está sendo enxergado? Para onde você está olhando? O que é que você está ouvindo? O que está sendo mostrado para você? Você está tendo uma visão de cima? Você está tendo uma visão de lado? Você está tendo uma visão panorâmica? Ou a sua visão está sendo oculta? Você não está enxergando nada. Veja só, entre as ciências humanas existem as ciências plásticas, estéticas, a ciência do som, a ciência da visão, da perspectiva. Quanto mais distante você vai ficando, ou quanto mais distante eu vou ficando, quanto mais eu vou me ocultando, me escondendo, falando e deixando você só para ouvir uma voz. Por onde será que Deus virá agora? De onde será que Deus virá agora? Qual é o pensamento que você tem sobre Deus? O que você sabe? O que você não sabe? O que você compreende? O que você não compreende? O quanto você leu da Bíblia? Até onde você leu a Bíblia? Qual é a tua maior preocupação? Você mesmo? A vontade de Deus? Quantos livros você trouxe para a sua teologia? Com quantas pessoas você conversou? Em quantos debates você se envolveu? Até onde você esmerilhou o seu pensamento? É uma questão de perspectiva. Para entender a providência de Deus, qual é a posição que você está em relação ao seu conhecimento de Deus? Eu já descartei Deus intrometido no nascimento e na morte. Aliás, já descartei até a possibilidade de crer na existência de Deus. Aí eu pergunto, qual é a perspectiva que você está? Qual visão você recebeu? Até onde você foi na sua busca? Será que nesse momento eu estou defendendo a doutrina calvinista?
Será que eu sou um calvinista e não sei? Será que você é um calvinista e não sabe? Não, eu não sou calvinista. O meu professor também não é calvinista. Bom, eu estou aqui na minha função, que é justamente ajudar você a aprimorar o teu pensamento sobre a teologia protestante, sobre Deus. Antes de descartar, examinar tudo. Examinar muito. Examinar mais de perto. Examinar por você mesmo. Examinar sob várias perspectivas. Talvez olhando de uma maneira que você não tenha olhado ainda. Ouvindo de uma forma que você não ouviu ainda. E isto pode ajudar você a melhorar o seu pensamento sobre as coisas. Bom, nós vamos ter que falar sobre a predestinação. O Tillich escreve aqui: vem daí o problema que Calvino ainda discutia em seu próprio leito de morte. Se as coisas são assim, se Deus é tão totalitário, tão absoluto, tão omniativo, será que Deus não é a causa do mal? Calvino está pensando consigo do primeiro até o último dia de vida. Ele não temia falar que o mal natural era consequência natural da deformação da natureza, mas também afirmava que era um modo de trazer os eleitos a Deus. E disse mais: é também um meio de demonstração da santidade de Deus por meio da punição dos que foram escolhidos para a condenação. Já estamos entrando aqui na doutrina da predestinação, que é um nervo exposto no calvinismo. É um nervo exposto. Aqui tem algumas frases que eu destaquei, do tipo: os maus seguem a vontade de Deus, embora não sigam os seus mandamentos. A ignorância da providência é a maior das misérias. O conhecimento dela se alcança justamente com a mais alta felicidade. Termino a aula de hoje. Você estudou com a gente sobre a noção da providência de Deus. Espero ter alcançado o objetivo, que é colocar você para pensar melhor, antes de descartar. Eu, particularmente, também tenho dificuldades com a doutrina da omniatividade de Deus, mas não por minha causa, é por causa que eu fico vendo o mal na sociedade. Só que eu falo que o mal está prevalecente na sociedade e pergunto: será que eu não estou com a perspectiva errada? O mal está omniativo mesmo? Ou será que a proporcionalidade da presença do bem é muito maior e eu não estou percebendo? Será que eu não estou valorizando a dor? Isto, pense numa pessoa, aí eu já termino, em questão de 2 minutos eu termino. Pense numa pessoa que está agora com dor de dente. Ela tem uma arcada dentária com mais de 30 dentes. Um só está doendo. E ela acha que o mundo está acabando porque um dente está acabando. Um dente está doendo. Ela não consegue prestar atenção nos outros que não estão doendo. Nós temos a tendência de focar na dor. Uma pessoa que está no leito de enfermidade agora, no hospital, em estado terminal, ela não está pensando em outra coisa senão a sua partida para o outro mundo. E precisa valorizar a sua dor. O mundo é ruim para ela. Nós, quando não estamos passando por uma adversidade, nem damos conta de quanta bondade está espalhada pelo mundo. Também não damos conta da maldade que está espalhada pelo mundo. Mas quando entramos em crise, quando entramos em uma situação em que o calo aperta, a nossa dor é sobrevalorizada e nós temos a tendência de generalizar a dor e o mal e o sofrimento. O mundo é mau, Deus nos abandonou, nada funciona, nada dá certo. A nossa perspectiva determina a nossa
nossa racionalidade, nosso pensamento, nossa assertividade. E muita coisa que a gente fala na dor não condiz com a realidade. Será que o mal é prevalecente na humanidade ou será que o bem é maior? Se você tiver uma outra perspectiva, às vezes a gente fala que a pessoa precisa de distanciamento. Às vezes a gente fala que a pessoa precisa se distanciar do objeto, observá-lo à distância, sem paixão, sem envolvimento, sem sentir dentro aquilo que está fora. Isso pode ajudar as pessoas a entenderem um pouquinho mais Deus, o seu envolvimento, a sua providência. Sou o professor Rogério de Souza e este é o teu curso, seu curso de especialização em teologia protestante. Não desista dele, muito pelo contrário, se envolva, o patrocine. Dependemos muito das suas orações e que a providência de Deus te abençoe em nome de Jesus.